Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Como o slide já está mostrando, a formação de hoje vai ser sobre os fundamentos e os valores da doutrina social da Igreja. Esse tema da doutrina social, ele foi pedido a nós, por mais de uma pessoa, dada a importância do tema para nós, enquanto leigos, e também porque é claro para todos de que mais ou menos de 2013 para cá houve uma certa um maior furdúncio, assim, na questão da conscientização dos brasileiros quanto à questão política. Só que é um aumento de conscientização totalmente sem ordem, sem conteúdo, meramente movido pela insatisfação das injustiças que nós sofremos, mas não é ordenado. E para que isso ocorra, essa conscientização ocorra de maneira correta, ela deve ser fundamentada nos fundamentos e nos valores da doutrina social. Ok? Essa não vai ser a única formação de doutrina social da Igreja. Ela vai ser mais ou menos duas, assim, de início, e futuramente a gente pode trazer mais. Mas primeiro falamos dessa, e daqui a um mês, mais ou menos, vamos ter uma só sobre as ideologias políticas. Porque a ideia aqui é apresentar de modo geral os fundamentos e os valores, não é entrar dentro da mente do ideólogo, Não é entender como funciona aquela doutrina e mostrar de que modo ela contraria um pensamento católico saudável, Essa não é o objetivo. Ou seja, antes de mostrarmos para vocês os erros, vamos mostrar o acerto, ok? E vai ter casamento hoje, não pode alongar se quiser. Certo. Graças a Deus, amém. Mas eu prometo não dialogar muito. É muito tentador. Sempre só tem casamento nas minhas formações. Se você entrar em contato com o pessoal da igreja, para ver quais os lugares, os dias que tem casamento. Aí você pegar só essas formações de peso ali e botar nesse dia. Sim. Não tem mais tempo. E que você só pega esses temas polêmicos. Só tema polêmico, Mas eu acho que não vai ser... Eu espero que a formação não vá ser polêmica. Na verdade, eu quero que seja no sentido de que vocês aprendam, certo? Porque a doutrina social, ela se torna polêmica quando a pessoa é ignorante. Quando ela não é ignorante, ela é muito fácil e muito dócil de ser aceita. Então, eu estou preferindo isso no sentido de que eu quero que vocês venham aprendendo, Eu não sei se é o mais correto, eu estou falando isso agora do nada. Mas apagou aqui a luz, está certo isso mesmo? É assim mesmo? Está tudo certo, deve ter uma queda de energia hoje. Ah, tá certo. Não, tudo bem. Mas pode deixar. Então vamos ver o que é a doutrina social, muito brevemente. Ver novamente, já estou repetindo, os fundamentos e depois os valores. A gente vai se deter mais nos fundamentos. Iago, tudo que você vai falar aqui é a doutrina social? Não. Eu não vou falar tudo, até porque não dá. Eu vou passar de modo geral nestes assuntos e ainda eu nem vou tratar de modo satisfatório a própria generalidade, ou seja, essa visão geral nem vai ver a totalidade do que é geral, entendeu? Então é só um recorte muito extenso, de certo modo, mas não é profundo. Tem muitas outras coisas que a doutrina social trata e que eu não vou falar aqui, ou eu só vou acenar. Vou dar um oi, acenar no Facebook e não vou conversar. Certo? Então, só o aviso para vocês não acharem, a doutrina social é só isso. Na verdade, vocês vão ver que é bem legal tudo que eu vou falar aqui, mas ainda tem mais coisas. Ela vai ser importante principalmente quem vai estar lidando com questões da sociedade. Então, claro,
todo mundo tem que aprender de algum modo a doutrina social, até porque todo mundo no Brasil é obrigado a votar, então para você votar tem que ter alguma noção da coisa, né? Mas é importante, se tornar ainda mais importante para quem tem carreira política, para quem é do direito, para quem é líder comunitário, líder sindical, líder de vários outros tipos de associações, né? Quem é catequista, tem que saber esses assuntos, para poder guiar as pessoas, né? Líderes de modo geral. Então, vamos começar. Certo? Fala. Desligou. É porque caiu a energia, desligou tudo. Ah, Liguei de novo. como é que liga isso aqui? É o Huawei, né? Liga o Huawei. Eu espero que ele já ligue dentro dos... Como é que mouse? Peraí, que eu tenho noção de tecnologia também, né? Aí, ó. Imagem, vai para imagem, ó, pronto. Aí clica no pendrive, aí o segundo ferramenta, primeira imagem. Aí, rapaz. Fiz cenário. Pausa, senão ela vai continuar. Mas eu vou ter que continuar aqui para... Pronto. Desculpe, peço perdão se o slide ficar muito simples, porque eu fiz o slide assim, speedrun PowerPoint, entendeu? Foi muito rápido. Eu fiz um speedrun de PowerPoint e por isso que vai ser muito simplista. Praticamente só tem 3 imagens no slide todo, o resto é tudo texto, certo? Porque eu fiz agora no fim da manhã para a tarde, né? Enfim, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, para nós sabermos o que é sobre algo, temos que perguntar o que é, né? Então, o que é a doutrina social? Qual é a sua natureza? A doutrina social é a sistematização, certo, dos ensinamentos do magistério da Igreja naquilo que concerne à sociedade. Basicamente é isso, certo? No slide são os pronunciamentos dos papas, o magistério, acerca de temas que envolvam a ordem da sociedade, ou seja, que envolve todas essas questões. Ela é uma síntese especulativa, então um conjunto de princípios que cobrem os aspectos fundamentais da ordem temporal, nacional e internacional. Por que essa palavra, síntese especulativa, e o fato de que é um conjunto de princípios que cobre? Porque a doutrina social, ela não é um sistema econômico, nem uma forma de governo, certo? A igreja não vai chegar e dizer assim, olha, todos os países devem ser repúblicas e devem seguir o feudalismo. Ela não chega e diz isso. Eu não sei como é que se torna uma república feudal, né? Mas talvez seja melhor do que hoje, né? Mas enfim. Ela não diz as especificidades mais particulares. Ela dá os princípios e, inclusive, nos dá norte sobre assuntos prudenciais particulares, sim. Fala assim, o melhor é isso aqui. Mas ela não vai falar de todos os assuntos possíveis da sociedade. Por exemplo, forma de governo. Ela condena certas formas de governo que vão contra a dignidade humana. Mas ela não chega e diz que essa forma de governo deve ser de todas as sociedades. Porque a forma de governo depende da cultura, da história, das condições particulares, contexto da sociedade, né? Então, apesar de que no tomismo existe toda a doutrina da melhor forma de governo possível, né? Mas aqui não cabe a gente entrar nesse assunto, certo? Ele é de alcance prático, portanto, todo o princípio relativo à questão social não deve ser... Isso aqui é Mater et Magistra, que é um documento de São João 23. Todo o princípio relativo à questão social não deve ser apenas exposto, senão que deve ser realmente posto em prática. Então, a doutrina social trata de princípios, mas são princípios práticos, certo? Princípios práticos. E moralmente obrigatórios. Então, Pio XII, em 1945, vai dizer: essa doutrina é clara em todas as suas partes, é obrigatória. Ninguém pode apartar-se dela sem perigo para a fé e a ordem moral. Aí vamos entrar um pouquinho nessa questão da obrigatoriedade. A doutrina social da Igreja, ela é magistério. E como nós sabemos, existem vários tipos de magistério, né?
De modo geral, quando a doutrina social nos fala de princípios que devemos seguir, é um magistério obrigatório, certo? Mesmo que aquele princípio específico não chegue a ser um dogma. Mas ela é obrigatória porque é magistério autêntico. E o magistério autêntico obriga os fiéis a seguirem. Ok? No entanto, existem decisões da igreja em casos particulares que a gente chama de decisões prudenciais. Ou seja, a igreja diz o princípio e depois diz, nesse caso em particular, o melhor é isso aqui. Uma coisa prudencial. A decisão prudencial, ela não é de natureza obrigatória, como os ensinamentos magisteriais, os princípios fundamentais da doutrina social e etc. Certo? Ou os dogmas que a doutrina social ensina, né? Ela não é obrigatória. No entanto, temos uma certa obrigação moral de escutar com docilidade. Então, o fiel, o Papa falou uma coisa, uma decisão prudencial, aí o fiel, não, vou nem escutar não, né? Não, se você é católico, né, você tem uma certa obrigação moral de ser dócil, ou seja, de escutar, de refletir, né, de usar a cabeça. E se você não consegue pensar com relação àquilo, então você segue quem tem mais sabedoria que você, né? Por isso que, se você não sabe sobre um assunto, é melhor seguir o Papa, ok? Melhor seguir o Papa. Então, por exemplo, o Papa falou de uma coisa muito particular de um país específico. Você não sabe a história do país, você não sabe nem o que está acontecendo, não sabe de nada. Então, é melhor você escutar o Papa, né? Na verdade, sempre é bom escutar, né? Mesmo que... Aí você, dependendo do caso, se for algo que não é obrigatório, e você for inteligente, estudioso e tal, aí você pensa em discordar ou não. Ok? Quais são as fontes da doutrina social? É a revelação e a lei natural. A revelação consiste naquilo que Deus nos ensinou por revelação divina. Desculpe se eu coloquei o definido na definição, né? Mas a revelação é uma revelação divina, certo? Então, o próprio Deus chega até o homem e ensina a ele a verdade diretamente. Aconteceu conosco, primeiramente com Adão, depois com Noé, Abraão, até se cumprir de modo pleno em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele encerra a revelação, porque ele é a completude, né? E com a morte do último apóstolo, né, se acaba a revelação pública. Então, a revelação ela é a primeira fonte da doutrina social da igreja. Então, a doutrina social, ela não é só a razão. Claro que não, é porque é da igreja, né? Então, tem fé. Nós somos cristãos, nós não somos indiferentistas, certo? Nós temos a razão, e a razão nos dá motivos de credibilidade tais que nos fazem aderir, movidos pela graça, à fé. E a fé também nos ajuda a complementar aquilo que a razão pode conhecer. Okay? E complementa de modo infinito, porque só ela pode nos dar salvação. E a sociedade, ela deve se dirigir à salvação dos homens. Certo? Claro que auxiliando, né? Porque quem vai salvar o homem são os sacramentos dados pela igreja, e não a sociedade. Mas a sociedade vai dar condições para que o homem possa ter uma vida digna e assim possa rezar sem estar se preocupando com o pão de cada dia, né? A segunda fonte é a lei natural, certo? O que é a lei natural, Iago? A lei natural é a lei de Deus que o homem, pela sua razão, pode alcançar. Certo? Então, a definição assim, mais própria, mais bonitinha, digamos assim, mais científica, podemos dizer, é uma participação da razão humana na lei divina. Ou seja, aquilo que nós, só pela razão, podemos alcançar, que faz parte da lei eterna de Deus. Então, por exemplo, o homem, ao conhecer o ser, ele percebe que o ser ele é desejável, então o ser é bom. E ele deve praticar o bem para si, porque faz bem para a sua própria natureza.
aperfeiçoa a sua própria natureza. Então o homem percebe que deve fazer o bem e evitar o mal. Porque senão, perdão a redundância, ele se dá mal, né? Se não evitar o mal. Por quê? Porque faz mal, né? Prejudica a sua própria natureza humana. Daí ele vai perceber que ele precisa sobreviver, ele precisa buscar alimento, ele precisa respeitar o próximo, precisa conviver em sociedade, e tudo isso ele começa a, com a sua própria razão, reconhecer certas coisas que ele deve fazer e coisas que ele não deve fazer. Essa é a lei natural. Ok? Então, as fontes da doutrina social é a revelação divina e a lei natural. Primeiro vamos tratar da história, certo? Antes da necessidade, vamos tratar da história. A doutrina social, de certo modo, ela sempre existiu, porque a igreja sempre tratou do social, né, nos seus documentos, nos seus ensinamentos, nas suas homilias e no seu magistério, de um modo geral. O próprio Murilo agora ele está fazendo a reunião de vários documentos papais, né, desde a antiguidade até os tempos atuais, sobre questões sociais. Mas a gente geralmente atribui a Leão XIII, no século XIX, o início da doutrina social da igreja, não no sentido de que antes não se falava de uma doutrina social, mas que a partir de Leão XIII, a doutrina social ela toma um corpo sistemático, certo? E assim, com a publicação da Rerum Novarum, que é um documento acerca das condições operárias, que Leão XIII publica, e lá é um documento só sobre questões sociais. Claro, a partir da luz da fé e da razão. Então ele publica um documento relativamente extenso, se comparar com uma mera carta ou uma mera bula, né? Mas ele é bem fininho, se você comparar com um livro, é muito curto ele, que trata de questões sociais de modo sistemático. Antes disso, já haviam livros dogmáticos, livros de teologia moral, de filosofia moral, que tratavam dessas questões, certo? Já existia isso. Por exemplo, quando começou as navegações, os teólogos da escola de Salamanca, na Espanha, se preocuparam muito com as condições da colonização na Espanha, espanhola e portuguesa, certo? Ou seja, a questão do relacionamento com os nativos, se os nativos têm direito à sua terra ou não, essas questões jurídicas e morais da relação entre os colonizadores e os nativos daqueles países, né? Daquelas sociedades, pronto. E esses teólogos escreveram muito extensamente sobre esses assuntos. Então, é uma doutrina social. Mas enquanto o magistério pontifício e de modo sistemático começa com Leão XIII no século XIX, e a Rerum Novarum vai ser esse grande documento que vai começar uma série de documentos só sobre esse assunto. Ok? A Rerum Novarum ela surge dentro do contexto, já inserida nesse contexto, né, da Revolução Industrial. Então, vou fazer uma brevíssima história, bem breve mesmo, para acabar no instante, sobre a questão da Revolução Industrial. Eu nem sei porque eu estou introduzindo isso, eu vou falar bem rápido. Mas a gente tinha um modelo feudal, certo, de sociedade. Os reis não tinham tanto poder assim. As monarquias, os territórios europeus eram todos divididos, era uma confusão, entre aspas, né, porque eram todos condados pequenos em comparação com os países atuais. E com o tempo começou a se formar os estados nacionais, que a gente estuda, né, da formação dos estados nacionais e depois do surgimento da monarquia absolutista, né? Então o que é que começaram a fazer? Começaram a juntar esses condados e criar um sentimento, uma ideia de um estado nacional, ou seja,
algo que agrupe tudo isso numa língua comum, numa autoridade comum e etc. E aconteceu isso na Inglaterra, na França, né, e tal. Uma grande marca dessa situação foi o rei Henrique VIII, né, que não só era rei da Inglaterra, mas agora era chefe da Igreja da Inglaterra, né. Esse é o símbolo do absolutismo que estava se formando no século XVI. Então, os reis aumentaram muito o seu poder. E, com o tempo, também os burgueses, né, que eram era uma classe não tão grande como atualmente hoje como atualmente é, na época medieval, mas com os estados absolutistas, eles ganham muito poder, os burgueses. Fica as duas mãos, né? Os burgueses e as monarquias absolutistas. Até que os burgueses começam a gerir uma ideia de libertação dos estados absolutistas, ou seja, desses reis que mandavam quase tudo. Aí que surgiu a Revolução Francesa, o liberalismo, o iluminismo e etc. O iluminismo é todo esse processo dos burgueses tentando se desvincular de tudo aquilo que era ligado ao período medieval e agora os estados nacionais, a monarquia absolutista, certo? Depois de toda essa bagunça, que foi o surgimento do iluminismo, começou a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial trouxe, de certo modo, um avanço técnico e um avanço na maquinaria, né? Um aumento gigantesco da produção. E é fato assim, que hoje nós colhemos coisas positivas da Revolução Industrial, isso é fato, o próprio São Paulo VI fala disso, mas o próprio São Paulo VI mostra que a Revolução Industrial, no momento que nasceu, né, e até hoje, traz muitas consequências negativas e que a gente precisa trazer uma solução para isso. Qual era o problema da Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela se assentava na ideia liberal, que surgiu com os iluministas, né, de uma busca da produção, uma busca da riqueza, desvinculada da moralidade. De modo que os operários que trabalhavam nas fábricas tinham péssimas condições de trabalho e péssimas condições de vida, né, salários baixíssimos, etc. Mas por que ele estava trabalhando lá? Né? Você pode chegar e perguntar, né? A pessoa pode perguntar isso. Porque ele estava trabalhando lá? Ele podia não estar trabalhando lá, né? Exatamente. Então, para a Revolução Industrial acontecer, e a urbanização e a grande concentração das cidades o êxodo rural que aconteceu nas sociedades, vem em consequência de uma grande tomada de terras ou impedimento de posse de terras dos trabalhadores rurais. Na Inglaterra foram os cercamentos, né? Na Inglaterra teve os cercamentos, que o governo antes era feudal, né? Então tinha o senhor que não era dono da terra, mas administrava, e tinha os camponeses que trabalhavam nela quase como proprietários pelo uso, né? Eles eram quase proprietários pelo uso. Com o cercamento... Também teve a questão de que a Inglaterra começou a produção de capitalismo, ou seja, quem dá mais dinheiro produziu não. Então, muita plantação de comida foi destruída para se produzir mais ovelhas. Toda a comida da Inglaterra passou a ser importada, parte dela, a comida básica. Isso também encareceu muito o preço da alimentação. Sim, é toda uma série de coisas, né, uma série de fatores que levaram até a condição precária dos trabalhadores nas indústrias. O cercamento foi: o governo inglês tirou os camponeses dessas terras e venderam para burgueses terem a posse daquela terra. No Brasil, o que aconteceu foi algo parecido, mas não igual, né? Foi a Lei de Terras, no século XIX, assinada por Dom Pedro II. No Brasil, nessa época, não existia uma lei que determinasse como você ia conseguir uma terra, digamos assim, né?
claro que existia um processo de você ter o título da posse. Mas antes, para você ter a terra, era só você ocupar e produzir ali, que você tem a terra, certo? E aí você não precisa se preocupar com questão de espaço, porque na época tinha muito espaço. Tinha muito espaço. Até hoje tem muito espaço. Até hoje tem, né? Mas naquela época tinha ainda muito mais espaço. E aí com a lei de terras brasileiras, que veio na mesma época em que os imigrantes europeus estavam vindo, né? Você não podia mais tomar posse da terra e produzir lá. Você tinha que... Agora as terras eram do Estado brasileiro, e para você ter ela, você tinha que comprar. Como consequência, quem tinha a terra eram os burgueses, porque eram eles que tinham o dinheiro para poder comprar a terra. E os pobres, a única condição era trabalhar para os burgueses e não ter a sua própria terra. Então, os europeus imigrantes, quando vieram, tiveram que trabalhar em condições precárias aqui. E os escravos que foram libertos não conseguiam nem trabalhar, porque eles não eram aceitos para trabalhar, não tinham terra para possuir, e aí começou o processo de marginalização e favelização dos negros no Brasil. Mas acontece essa parte, vão achar que tu é esquerdista. Eu não tenho problema, não. Não por acharem que eu sou esquerdista, mas porque eu estou falando a verdade. Certo? Não tem essa de ficar com medo. Eu tenho medo de ser confundido com direitista e esquerdista. Eu tenho medo dos dois. Então eu estou com a verdade. É nesse período que também os teóricos liberais adotam uma ideia que foi muito popular naquele período da lei de ferro, os salários. Eles falam que o trabalhador ele não pode receber mais do que o mínimo para sobreviver, porque se ele receber mais do que o mínimo para sobreviver, ele vai ter muitos filhos, e isso vai causar um colapso populacional e econômico. Então, os burgueses em geral adotam isso e falam: não, olha, a gente está pagando aqui pouco para vocês, mas é porque vocês não têm capacidade intelectual de sobreviverem por si mesmos. Então, isso aqui vai poder esticar da é uma lei de ferro, que é impossível escapar dela. Hoje não é uma lei de ferro, hoje é uma propaganda ideológica, né? E colonização ideológica que fazem nos países de terceiro mundo. Mas vamos lá. A igreja, ela viu esse problema dos trabalhadores na época da Revolução Industrial, e aí, a partir de Leão XIII, começaram a vir uma série de documentos para poder tratar dessas questões e trazer uma luz para como resolver esse problema. Certo? Algo que os teólogos já estavam fazendo, certo? Os papas oficializaram toda essa sistematização da ética social. Então, por que é necessário e legítimo a igreja falar da questão social? A igreja é para se preocupar com a catequização e a salvação das pessoas, não é para se preocupar com questão social. A questão é a seguinte: para você ser salvo, você precisa agir moralmente. E a moralidade ela é de 3 tipos: monástica, que é a sua vida pessoal; familiar ou doméstica, que é a sua vida familiar; e social, política, ou seja, a sua vida na sociedade. Então a igreja precisa dizer como você deve agir moralmente nessas 3 condições para você ser salvo. Então não adianta nada você ser bom para consigo mesmo, para com a sua família, e não ser mal, e ser mal moralmente na sociedade. E aí você não é salvo. Por isso a preocupação da igreja. Sem falar que ela precisa dar condições, ela precisa ajudar para que os fiéis tenham condições de poder rezarem e buscarem a salvação com mais calma. Se a pessoa passa o dia inteiro se preocupando só com o almoço, como é que ela vai ter tempo de se confessar, de rezar, né? Tem todas essas questões, além da preocupação social mesmo da igreja com relação à dignidade humana. E também naquela época as pessoas trabalhavam quase o dobro. Era o dia todo quase trabalhando. Sim. Era um trabalho escravo, só que escondido. Na Idade Média trabalhava menos. Tem um livro, esse livro é difícil de achar, mas vocês conseguem achar na internet, A Oração com um Problema Político, de um padre francês. Ele fala: uma marca da modernidade é que as pessoas pararam de rezar o Ângelus. Porque na sociedade feudal, 6 horas, 12 horas, 18 horas, a pessoa conseguia esse horário. No trabalho industrial, não. Eu não podia parar meio-dia para rezar. Estava trabalhando, não podia parar. É o que o padre Meivel, né, ele vai dizer, que é um argentino, ele vai dizer, né, que o homem ele trabalha
trabalha para sobreviver e sobrevive para rezar. Quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Não, né? Eu não sei se tu já vai comentar sobre isso, mas não só dessa necessidade moral, né, de tratar de temas sociais, mas também porque no contexto você tinha acabado, você teve uma grande adesão à doutrina marxista na Europa, nesse final do século XIX e para o início do século XX. Você já tinha os sindicatos, você já tinha partidos socialistas se formando, e isso era pernicioso, né? Porque você sai de um erro, de um extremo para o outro. Materialismo histórico, etc. Porque isso com certeza ia perder as almas. A Rerum Novarum, de Leão XIII, ele trata tanto dos problemas do liberalismo, quanto dos problemas do marxismo da época. Tanto que ele vai falar que o marxismo ele busca a luta de classes, né? Mas a doutrina católica ela busca a concórdia de classes, que é a relação entre o patrão e o empregado, uma relação moral, ética e ordenada. Mas vamos continuar e eu vou tratar desses assuntos. Eu acho que eu estou me estendendo muito na introdução. Mas é bom que está preparando a coisa, e depois eu só metralho os fundamentos e já fica... Uma coisa que eu esqueci de dizer, eu me fundamentei para essa formação nos documentos dos papas, certo? Então, a Rerum Novarum, 100º anos de São João Paulo II, 40º ano de Pio XI, Patia Interis, Mater et Magistra de São João XXIII, Populorum Progressio de São Paulo VI. Todas aquelas que são lá de 20, de 40, 60. Que tem de tempos em tempos, geralmente em aniversário a Rerum Novarum, a 40º ano é 40 anos depois da Rerum Novarum, 100º anos é 100 anos depois. Mas tem outros que não têm nomes assim, fazendo referência diretamente a Rerum Novarum, tipo Popular Progresso, Mater de Madrid, blá, blá, blá. O atual Papa já fez ou Papa Francisco? A Laudato Si, que trata da questão ambiental. Tem uma que ele publicou que agora eu esqueci o nome. Como é? Fratelli Tutti, né, que trata da fraternidade universal dos homens, né, que é importante. Desses dois eu não lembro de outro, mas tem esses dois. A Evangelho Gaudium trata de questões sociais também, mas não é só esse o assunto, por isso que eu não sei se fica dentro da doutrina social. Apenas por questão de curiosidade, entre Leão XIII e o Papa Francisco, eu estou falando um lado só para os Francisco Papas, tem 1.300 páginas, são documentos exclusivamente sobre a doutrina social da igreja. É muita coisa. Muita coisa. Por isso que eu disse que é só um olhar de águia, né? E uma águia cega, viu? Uma águia que vê bem não. Que a gente vai fazer aqui, com relação a esses temas. Então, essa é a legitimidade da igreja. A busca pela salvação das almas passa pelo ordenamento moral. E o ordenamento moral está dentro do ordenamento moral a ordenação social, certo? Aqui no fundo, eu não sei se vocês estão vendo, mas alguns inimigos da doutrina social. O primeiro e o segundo a gente já falou, que é o liberalismo e o marxismo. Que próximo mês a gente vai destrinchar qual é o pensamento liberal e o pensamento marxista. A gente não vai fazer isso aqui. Depois, eu não dei tanta atenção, porque eu acho que ninguém é fascista ou nazista aqui. Eu não estou dizendo que vocês são liberais marxistas, não, certo? Mas é porque a gente recebe mais propaganda marxista, e principalmente liberal, né? Na direita brasileira, conservadora, é cheia de liberalismo, certo? Por isso que eu estou dando muita atenção ao liberalismo, porque vocês já estão cansados de saber que a igreja condena o marxismo, mas tem muitas ideias liberais que passam pela gente, passam por vídeos que alguém acaba assistindo, por políticos que seguem e as pessoas não sabem que é errado. Né? Não só isso, mas bem na época das eleições, se você criticasse alguma coisa do liberalismo, cara, o que chovia de católico em cima de mim me criticando. Que você era comunista, que era esquerdista. Comunista, não, isso você pode criticar, mas não é agora. Você fica... fica aí na tua, né? Deus, católico, liberal, saco. Pois é. Então, fascismo, nazismo, qualquer forma de anarquia, então entra aqui anarcocapitalismo, anarcocomunismo, anarquia punk, que é bem retardada, né?
que não tem sistema, né? O sistema é negar o que está aí. O materialismo, o laicismo, né, que é uma visão de uma sociedade indiferente religiosamente, o individualismo, o anticlericalismo, indiferentismo, que está em par ali com o laicismo, mas o indiferentismo também tem a indiferença moral, né? Não, essas questões erradas aí é com você, não é comigo. O próprio Papa Leão XIII falou que laicismo prática diferente das religiões, é o materialismo prático. Sim. Esse final aí, depois do nazismo, é quase como se fosse uma característica, né, de liberalismo marxismo, certo? Esses outros eu botei, são características, né? Para poder dizer que os inimigos não necessariamente se apresentam como um sistema econômico ou político. Às vezes são ideias, né? Que o próprio marxismo ele surge do problema do liberalismo. Aí eu botei um pouquinho sobre o liberalismo, eu não sei se eu vou falar muito disso, porque eu já falei muita coisa. Eu acho que eu vou pular isso. Mas assim, bem rapidamente, o liberalismo, a raiz dele são essas coisas bem simpáticas, né, que estão aí. O nominalismo, a reforma protestante, o racionalismo e o iluminismo. Né? O nominalismo é a negação de que você pode conceber a natureza das coisas. Então, só existem as coisas individuais e singulares. Né? Então, o fato de que só existem coisas singulares e não existe natureza incentivou o surgimento de ideias éticas individualistas. Né? Você pode também atribuir o nacionalismo ao liberalismo? Não estou confortável a tratar, porque eu não sei direito. Eu acho que não. Pode existir nacionalismo liberal, mas Porque, por exemplo, você vai pegar um teólogo, um economista, né? Um ideólogo liberal, por exemplo, Mises, né? No A Mentalidade Anticapitalista, na verdade, no livro As 6 Lições, né? Ele condena o protecionismo. O protecionismo é uma medida que tem uma essência nacionalista. Na verdade, eu acho que para o liberal é melhor, na verdade, essa internacionalização das coisas, porque você tem um mercado em cima da maior, né? Para o dono por exemplo, para o Jeff Bezos é melhor que tenha menos barreiras nacionais para ele se expandir e ganhar mais dinheiro, porque os Estados nacionais têm uma ideia de fortalecer o produto próprio. Se você fortalece o produto próprio, você vai deixar de comprar de fora. Se você deixa de comprar de fora, as grandes corporações estão lascadas. O problema dos liberais é que eles têm uma ideia, mas eles não conseguem se associar que o cara que é milionário, ele também tem uma fonte de influência política. Se ele fosse isoladamente, beleza, eles estariam certos, mas ele sempre influencia a política. Aí eles fazem isso. No sistema moderno, o dinheiro é que te dá poder. Vamos lá, Gabriel. Por que a reforma protestante? Porque a reforma protestante ela desvincula as nações da sua relação com a igreja. Então, por exemplo, com Lutero surge a igreja alemã, que foi apoiada pelo Estado alemão. Né? Então, começa a surgir o que a gente chama de religião nacional, ou seja, apartada da catolicidade. E aí surge também a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, né, e etc. A reforma protestante ela desvincula as nações, a sociedade, da sua relação com a igreja. O racionalismo e o iluminismo, né, que dá toda... Eu não vou ficar explicando muito por causa do tempo. Certo? Aí eu botei uma citação de São Paulo VI sobre a Populorum Progresso, certo? Que ele vai mostrar uma condenação ao capitalismo liberal. Por que eu coloquei ela? Porque eu quis mostrar o seguinte: existe uma diferença entre um capitalismo liberal e o que a gente poderia chamar de sociedade de mercado ou economia de mercado, certo? Alguns também poderiam chamar simplesmente de capitalismo puro e simples, sem vincular ao liberalismo. Ou seja, uma sociedade que a economia funcione com capital, né?
e com regime assalariado. Aí, o que é capital? Capital é a posse de um bem que nos dá algum lucro. É um bem que gera bens, podemos dizer assim. Ela pode ser um dinheiro que sirva de investimento, ou pode ser a posse de máquinas, por exemplo, que gera valor, né? Enfim, esse é o que a gente chamaria de economia de mercado. A igreja nunca condenou a economia de mercado, ou seja, uma economia que funcione com capital. Nunca condenou. Mas ela sempre condenou veementemente a economia de mercado, ou seja, o capitalismo liberal, ou seja, aquele que funciona desvinculado de uma moralidade, de uma ordem moral, que é o que aconteceu na maior parte dos capitalismos, certo? E acontece. E sobre a escola de economia, Tudo entra aí. na questão da escolástica, né? Que eles se inspiram nos pontos da escolástica. Né? Isso aí é tipo um maçom dizendo que veio dos templários, né? É tipo isso. Eles tentam legitimar a posição deles pelos escolásticos tardios, mas não dá para fazer isso. Inclusive tem estudos sobre isso, né? Só por causa do tempo... Tu vai falar disso, dos escolásticos? Não, eu ia só dar um complemento para o professor falar. Vai. É porque é o seguinte, cada época, cada sociedade ela tinha um valor máximo. Por exemplo, na Grécia Antiga o valor máximo era a cidade, a política. Então, não era comum pessoas ricas sonegarem, porque você dar dinheiro para a cidade era bem visto. Na Idade Média era para a igreja que era em nome de Deus. Agora, quando a gente fala disso, de economia, antigamente a economia era direcionada a um valor, agora o valor em si é o próprio dinheiro. Isso é exatamente a filosofia liberal que rege o mercado. Por isso que a igreja começou a falar disso recentemente, não antes. Tipo, é porque essa diferença, essa informação faz toda a diferença. Quando eu for tratar da moralidade do lucro, né, eu vou mostrar que antes a produção ela tinha uma finalidade, que era o bem-estar humano. Hoje a finalidade da produção é o próprio valor, o próprio lucro em si mesmo. Aí essa acumulação do lucro desvinculada da sua relação com o homem e com a sociedade que traz diversos males, né? E é a própria raiz do capitalismo liberal, certo? Então vamos pular, porque senão a gente fica aqui a tarde todinha. Aí tem o marxismo, a raiz do marxismo é o próprio liberalismo, certo? O materialismo e o hegelianismo. Que Hegel ele vai dizer que a história ela é movida por uma dialética, né? Que é assim, a ideia... Eu vou dar um... Vocês não vão entender, eu também não entendo, mas estou brincando. Vai ser bem rápido, certo? A ideia ela é movida pela síntese e a tese e a antítese, certo? E a partir dela temos a síntese. E é isso que move a história. Marx vai pegar o Hegel e virar de cabeça para baixo. Já não é mais a ideia que move a história, mas é a luta na história que nos dá a ideia, certo? Então, ao invés de ser a dialética das ideias, em Hegel, no marxismo vai ser a dialética entre as classes. Então, vai ser a luta de classes. A luta entre o vassalo e o senhor feudal e o vassalo, a luta entre o operário e o empresário, enfim. Atualmente, né, com o identitarismo, a luta entre o homem e a mulher, e enfim. A igreja ela condena veementemente a luta de classes e muitas outras doutrinas do marxismo, como o materialismo. Né? O marxismo, ele diz que há uma alienação econômica, social, política, ideológica e religiosa. A ideológica é uma alienação causada pela filosofia, a religiosa causada pela igreja, a social causada pelo capital, a política causada pelo Estado, a social causada pelos burgueses, a econômica pelo capital, e assim o homem ele fica alienado, né? Então ele não é totalmente homem por causa disso. E aí a gente precisa acabar com tudo isso, o Estado, o capital, a igreja, né? Enfim.
Tudo isso passando primeiro pelo socialismo, que é a socialização dos bens, depois para o comunismo, que é a negação do Estado e de qualquer tipo de propriedade. Eu não vou tratar tanto assim, porque vocês estão careca de saber sobre isso, certo? Então a gente vai logo para os fundamentos e pular isso aqui. Tem um filósofo, que vou citar mais acho que eu já vou conhecer, que fala que o comunismo ele tem diversas facetas. Isso procede de várias faces. Quem tem várias faces? O comunismo. Comunismo. A luta de classes, ela apresenta várias faces. Filósofo brasileiro. Você já acha? Falou num vídeo ao vivo que o comunismo atual ele é diferente do comunismo que foi concebido por Marx. Isso procede? Se você diz, por exemplo, se você disser que a China é comunista, é diferente mesmo. É bem diferente. Porque a gente pode falar do comunismo como... Mas o comunismo sempre Nunca se concretizou. Sempre foi o fim e não o meio. Tanto que essa necessidade de deixar criar o Estado socialista foi para que, diante desse meio, o comunismo seja criado nesse Estado. Né? Porque para haver o comunismo, tem que primeiro haver a ditadura do proletariado, que vai socializar os meios de produção. Com essa ditadura, né, e depois da socialização dos bens, acaba o Estado e vira uma anarquia, que é o comunismo, certo? Com todos os bens divididos. Claro que o comunismo nunca ocorreu, mas não é porque algo nunca se realizou que ela não está preconcebida como ideia nas pessoas. E mesmo que muitas pessoas não sejam comunistas, muitas delas são socialistas que pregam ao menos um meio, que é a realização da luta de classes, privatização, não, É que eu estou com a cabeça na nacionalização, mas é a mesma coisa, mas é o que eu falei, a tomada dos meios de produção, né? A nacionalização dos meios de produção nas mãos do sindicato. Ele é bem metamórfico, né? Depende muito do contexto. Por exemplo, o comunismo revolucionário já é gay. Hoje em dia... É porque assim, a dialética materialista, né? Ela trabalha com os opostos. E como a sociedade vai mudando, os opostos também vão mudando, certo? Atualmente, os opostos hoje é a questão do identitarismo, né? Mais forte. Tanto é que tem o partido agora que é o Partido da Causa Operária, né? Que ele ainda está na luta de classes do operário. E por isso ele critica muito o identitarismo esquerdista atual. Mas não é porque ele é based, não sei o quê, é porque ele ainda está ele ainda está na luta de classes entre o operário e o empresário, certo? Por isso que ele é bem diferente do PSOL, do PT e tal, né? Agora vamos para os fundamentos. Vamos esquecer vamos esquecer essas barbujas todas, essas besteiras, né? Socialismo, vamos agora para o lado positivo da coisa, né? Quais são os fundamentos que a igreja nos ensina e os valores. E claro que aí eu vou fazer uns acenos para a desgraceira, né? E aí vai só um aceno. Então, a igreja tem esses fundamentos, que é a dignidade humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. A partir desses fundamentos vão derivar uma série de princípios, certo? Que também são muito importantes. E os valores são a verdade, a liberdade, a justiça e a caridade. Como eu disse no início, a doutrina social não é só isso. Porque também ela vai falar dos campos a partir do qual a doutrina social vai analisar. E tem a família, tem a sociedade, tem o trabalho. Então, é muita coisa. Eu só separei essas coisinhas aqui, que são os valores e os fundamentos, certo? São muito importantes. Então, vamos começar com a dignidade humana, que vai ser... Pronto. Então, a dignidade humana. Perdão. Eu não botei no slide a dignidade humana, foi mal. A speedrun de PowerPoint não deu certo. Não, com certeza eu não botei. Eu lembrei que eu não botei. Eu lembrei que eu esqueci.
mas tudo bem. Mas a dignidade humana é tranquilo. E são coisas que vocês estão careca de saber de formações minhas desde 2018 para cá. O homem, ele é um animal racional e por isso ele possui duas potências superiores, que é a inteligência e a vontade, né? Pela inteligência, o homem é aberto ao conhecimento do ser. O ser é todas as coisas que existem e ele mostra como a realidade é e como funciona e qual é a ordem que Deus estabeleceu para as coisas. Por isso a inteligência, ela está aberta à verdade, que é o conhecimento do ser. A verdade é isso, é o conhecimento do ser. Certo? A partir do conhecimento do ser, o homem percebe que ele é bom. Assim como Deus criou todas as coisas e disse que tudo aquilo era bom, o homem com a sua inteligência conhece o ser, a verdade, e vê que ele é bom. E é bom para si e é bom para os outros. E a partir disso, com a sua vontade, que é uma outra potência, ele vai desejar e buscar o bem. Certo? Então, o homem, ele é um animal racional e por isso ele tem essas duas potências. Então ele é aberto à verdade e ao bem. Então a pessoa é aberta, que é uma citação do compêndio da doutrina social, a pessoa é aberta à totalidade do ser, ao horizonte ilimitado do ser. A partir do conhecimento dos diversos bens, o homem tem a liberdade de escolher entre estes bens. Então a liberdade, ela consiste na livre escolha de um bem. Ok? Se o homem utiliza a liberdade para escolher um mal, ele está sempre fazendo isso, vendo aquilo como um bem. Só que no caso do mal, ele achou que era um bem. Então ele se engana, comete um erro e por isso se prejudica e prejudica os outros, realizando o mal. Mas a liberdade dele é feita pela união da inteligência com a vontade, ou seja, o conhecimento da verdade e do bem. A liberdade, ela é feita para a verdade e o bem, não é feita para o mal. Não existe a liberdade para cometer o erro. É a diferença entre liberdade física e liberdade moral. Você consegue fisicamente fazer aquilo, mas moralmente você não lhe compete fazer aquilo porque prejudica você e prejudica os outros. Seria certo falar que tipo, o erro não tem direito de existir. É você que tem o direito de ser mais do que os seus erros. Ser mais? Ser mais do que os seus erros. Como assim mais do que os seus erros? Ser maior, você está transcendendo. Você tem o direito de buscar o bem. É isso. Você não tem direito a cometer o erro, certo? Positivamente. Você tem o direito de buscar o bem. Ok? Por causa da liberdade, o homem é um sujeito moral. Isso significa que todas as ações dele que ele faz conscientemente, livremente, ele faz aquilo sob a condição de ser bom moralmente ou mal moralmente. Ou seja, faz bem à sua natureza ou faz mal à sua natureza. Certo? E por isso, em todas as suas ações conscientes, ele está ligado à responsabilidade. Porque se toda ação dele é moral, todas as ações dele estão ligadas à responsabilidade. Então o homem, ele é um ser racional e responsável. De modo que ele é digno de louvor ou de pena em relação aos seus atos. A liberdade e a responsabilidade. E todo esse conhecimento do bem constitui aquilo que eu falei que era a lei natural. Ok? Tudo isso, a inteligência do homem, a sua vontade, a busca do bem, a sua liberdade, ele como sujeito moral e responsável, livre, constitui a dignidade humana. Certo? E é a partir da dignidade humana que vai derivar seus direitos e seus deveres. O que é um direito? É aquilo que você pode exigir. Ok? De modo assim, antes que o Murilo venha trazer outras definições mais complexas e tal, mas de modo assim bem simples, é aquilo que você pode exigir. Então, pela sua própria dignidade humana, você sabe que o homem não pode agir, não pode matar o outro. Então você pode exigir de outro homem o direito à sua vida, porque a sua vida é um bem que você tem o direito de possuí-lo, certo? E você tem o dever de não matar ninguém, né, por
de forma injusta. Ok? E assim, dessa dignidade humana, deriva um conjunto de direitos e um conjunto de deveres que o homem possui. Então, na Gaudium et Spes, né, que é do Conselho Vaticano II, vai dizer: a razão mais alta da dignidade humana consiste na vocação do homem à união com Deus. Por quê? Porque pela sua abertura à inteligência, que conhece a verdade, e o amor ao bem pela vontade, ele conhece o Ser Supremo, que é Deus, e está destinado a amá-lo. E por isso ele possui este dever, né, que é a razão da dignidade humana. Deus nos cria para si e por isso temos dignidade. Então, possuidor de direitos e deveres, né? E aí, São João 23, na Pátia Interes, ele vai listar uma série de direitos que o homem possui. A lista que eu vou dizer agora, ele não escreve literalmente, mas você consegue juntar e formar um corpo. Eu tirei desse livro aqui, do Carlos Saccheri, né, chamado A Ordem Natural. Recomendo bastante para vocês. É como se fosse um mini manual de doutrina social da igreja. Ele foi feito por um tomista, pai de família, né? Tá aqui ele, é argentino. Ele morreu em 74 por um grupo guerrilheiro comunista. Ele estava voltando da missa, aí atiraram nele. Os argentinos só as bravas. E aí ele fez esse livro é como se fosse um curso de jornal, digamos assim. Ele, pelo jornal, não sei se era semanalmente, mensalmente, ele publicava artigos de modo bem ordenado com os conteúdos da doutrina social. Aí juntaram tudo e fizeram esse livreto aqui. Certo? Oi? Esse livro fala até um pouco também de estabilidade, né, que é sobre o Papa. Sim, sim. Não, quase tudo que eu falar aqui tem aqui. Certo? Quase tudo que eu falar aqui tem aqui. O que é a doutrina social, a igreja diante do liberalismo, o capitalismo, o direito natural, propriedade privada, estatizações, trabalho, salário justo, tudo isso ele fala aqui, certo? Democracia, desemprego, direito de greve, um monte de coisa. E tudo, né, na visão católica, citando documentos papais e tal. Aí também tem, uma das fontes que eu utilizei foi, além do compêndio e dos documentos papais, foi o padre Júlio Mainvielle, que é esse padre aqui, esse carequinha aqui, muita gente boa, simpática. Nasceu em 1905, foi ordenado em 1930. Ele escreveu diversos livros que estão sendo publicados a rodo no Brasil atualmente, mas dois deles muito importantes é a Concepção Católica de Economia e a Concepção Católica de Política, né? Então tem muitos assuntos que estão nesses livros que eu não vou falar aqui por causa do tempo. Deixa eu ver que era assim. Tá. Tem na biblioteca. Tem na biblioteca, vocês podem alugar. Eu acho que tem até mais livro dele, não tenho certeza, porque eu não sei de qual a lista da biblioteca, mas ao menos tem esses dois que é... Talvez tenha até a Ordem Natural, eu não lembro, mas talvez até tenha. Vocês olhem lá na lista. A obra completa do Saccheri e do Padre tem um site espanhol para baixar, eu não lembro o nome do site, mas posso estar no a obra completa da exposição. Que no Telequentam, né? Padre Mainvielle, ele fundou a Sociedade Tomista Argentina, né? E foi conhecido como o pároco da Argentina. Enfim. Dos direitos, né? Enfim, vamos lá. É que eu lembrei que eu fui falar a lista de livros, e aí eu fui falar dos documentos e eu esqueci dos outros livros, né? E passei direto. Eu tenho dessas assim de esquecer as coisas. Então, eu vou listar aqui a série de direitos sem explicar direito, porque a gente vai ver um pouco com o decorrer da formação. Direito à conservação da vida, direito à integridade física e à saúde, direito aos meios indispensáveis para um nível de vida digno, direito à seguridade frente aos traços vitais, direito ao respeito da própria pessoa, direito à honra e à boa reputação, direito à liberdade para buscar a verdade, direito a pensar e agir segundo a reta consciência, que é diferente você
pensar e agir de qualquer jeito, né? Tem a diferença de agir segundo a reta consciência e pensar e agir de qualquer jeito, que você não tem direito a isso. Direito à educação, direito a uma sã e objetiva informação. Por que eu falei da questão do agir? Porque a direita atualmente fala muito da liberdade de expressão como se fosse um direito absoluto, né? Mas não é absoluto, você não pode falar qualquer coisa, né? Você não pode sair falando qualquer besteira. Não é um direito absoluto. Você tem um direito de expressar segundo a reta consciência, né? Diferente. E dentro dos justos limites da ordem pública. Porque mesmo que você ache que aquilo é bom, né, dentro da ordem pública pode ser que devamos impedir de você dizer aquilo. Direito de reunião, de associação, direito de agir segundo a virtude, direito de honra a Deus segundo a reta consciência, direito ao matrimônio e à educação dos filhos, direito à vocação religiosa, direito ao trabalho e à iniciativa econômica, direito a uma justa retribuição pessoal e familiar, direito à propriedade privada, contra os marxistas, né? Direito à participação ativa na vida pública, direito a circular e emigrar, direito à proteção jurídica do Estado. Os direitos que derivam da dignidade humana nem sempre são absolutos, certo? Existem direitos primários e existem direitos secundários. Por exemplo, você tem direito à vida, certo? Isso é absoluto. E é um direito primário, deriva diretamente da consciência, da racionalidade humana. Mas o direito à propriedade, ele é um direito secundário. Ele deriva do seu direito à vida e do direito à livre disposição dos bens. E por isso a propriedade não é absoluta, certo? Já eu trato disso. Só para mostrar a vocês que não é porque algo é direito que ele é absoluto, ele pode ser derivado. E porque é derivado, pode ser que em ocasiões, né, que não ocorram. Tem outra lista feita por São João Paulo II, que eu não vou ler por questões de tempo. Mas, enfim. O homem... Também, além disso, eu vi também que na doutrina social também depende o direito do trabalhador fazer greves e também a criação dos sindicatos também. Né? Direito à consideração. É porque está muito condensado, de maneira que você pode derivar as coisas, né? Então, da racionalidade humana, o homem não só é um homem racional, ele é um animal político. Aristóteles vai dizer, né? O homem é um animal social, o homem é um animal político. O que quer dizer isso, Iago? Quer dizer que o homem todo dia vai assistir Jovem Pan? Não significa isso. Não é isso. Não é o homem que todo dia fala de política, o homem que todo dia está vendo o Jornal Nacional, não é isso. O homem é um animal político, um animal social, porque é necessária à natureza humana a convivência e sociedade. Aristóteles, ele vai dizer, na Ética Nicômaco, né? O homem que não precisa da sociedade, ele é um dos dois. Ou é um Deus, ou é um animal. Né? Que é o animal que não precisa da sociedade. E é Deus que não precisa. E a gente teve casos recentes, né, de seres humanos que ficaram isolados do convívio social. O homem menino lobo, né, por exemplo, que aconteceu na Índia. Porque o homem é um animal social e entrando nessa questão do Tarzan, né, por exemplo. Por quê? Porque para o homem não é aberto à verdade, ao bem, só que o homem, ele não nasce sabendo das coisas. O animal, ele nasce, mas pelo instinto ele consegue se desenvolver e agir sozinho. O homem não. Como ele é racional, ele precisa ser educado. Então o homem, ele precisa de um outro homem para poder saber como agir e conhecer a verdade. De modo que um homem que nasça apartado da sociedade, ele não desenvolve mais plenamente, ou mais próximo da perfeição, ou mais perfeitamente,
as suas potências racionais e suas potências volitivas, né? Um exemplo são, por exemplo, o menino lobo que foi criado por lobos, né? E quando ele voltou à sociedade humana, ele não conseguia falar. Por quê? Porque ele não foi educado. Aí que vem aquela teoria, aquele fato, né, que Adão e Eva precisaram ter um conhecimento infuso de Deus, né, quando foram criados. Porque o homem, ele precisa de alguém que o eduque, né? Então, quem foi que educou o primeiro homem? Só Deus pode ter educado, né? Porque é o primeiro. Não precisa nem contar tipo, de crianças que viveram tipo, com animais, mas tipo, simplesmente caso de tipo, abuso infantil, que os pais prendiam a criança e ficaram anos... Tipo, numa condição subhumana, né? Sem sociabilidade. Sem contato com ninguém, aí a mulher conseguiu salvar, né? Acabar com essa situação e até durante toda a vida daquela pessoa tem tipo, problemas cognitivos. Assim. Sim. Nunca é capaz de ter uma sim, de plena, fato. assim. De fato. Por isso que o homem é um animal social. Esse é um dos erros do liberalismo, porque o liberalismo ele vê o homem de modo atômico. Não é o homem social, é o indivíduo. E o indivíduo é como se ele estivesse à parte da sociedade e ele pudesse viver à parte disso. Não é possível isso. Ou ele é um deus ou um animal. Até porque todo homem ele já nasce vinculado à sociedade enquanto ele precisa ser gerado por uma família. Quando ele é gerado por uma família, ele já é um homem social, um ser social. Porque ele precisa vir de alguém. Certo? Então não existe esse homem atômico, o indivíduo como os liberais colocam. Não existe isso. Isso é racionalismo, cor da cabeça deles. Não existe isso na vida real. Por isso o homem é um animal social. E ele nasce estreitamente ligado a uma sociedade. Ele precisa da sociedade para desenvolver plenamente suas perfeições. E, inclusive, é através da sociedade que temos contato com a igreja, que é a sociedade mística e pelo qual temos a salvação. E por isso, já que o homem já tem na sua natureza a família, pelos seus instintos sexuais, de reprodução, já há nele, de modo pré-realizado, digamos assim, a própria família, e pelo fato de que ele já vem de uma família, e o fato de que o homem precisa da sociedade para desenvolver, podemos dizer que a família e a sociedade não são criações humanas. Aqui é outro erro liberal, que é o contratualismo. Ele vai dizer que a sociedade surge de um contrato entre dois, ou mais, né? A sociedade não surge de um contrato, a sociedade não surge da cabeça dos homens. A sociedade surge da natureza humana, portanto, a sociedade e a família é criação divina. Deus criou a sociedade e a família, não o homem. De modo que a família e a sociedade devem estar ordenadas segundo a lei divina e não segundo o livre-arbítrio e o mero querer arbitrário dos homens. Não, peraí, por causa do muito tempo, por causa do tempo. Desculpa, por causa do tempo. Depois a gente conversa. Então, uma sociedade, à medida da família, é a melhor garantia contra, que é contra o individualismo, né? A família como originadora da sociedade, a sociedade ela surge da família. Tudo isso está dentro da dignidade humana, certo? Que é o primeiro princípio que não está aqui no slide, mas é o primeiro princípio, o primeiro fundamento da dignidade humana que deriva a sociedade, a família como geradora da sociedade, a sociedade que ela não serve, o homem não serve à sociedade, mas a sociedade serve à família, né? Porque não existe isso da sociedade servir ao homem num sentido individualista, atômico, mas serve ao homem como membro de uma família, ok? E Pio XI, na Divini Redemptoris, vai dizer: a cidade existe para o homem, não o homem para a cidade. E Pio XII, em 44, vai dizer: o homem, quanto tal, longe de ser tido como objeto e elemento passivo, deve, pelo contrário, ser considerado como sujeito, fundamento e fim da vida social. Isso contra os marxistas e contra os fascistas, né? Que botam o homem como subordinado
e como objeto da sociedade. Tudo para o Estado, nada fora do Estado, né? Mas não, a sociedade serve ao homem, certo? E não o homem serve à sociedade. Serve no sentido de que, não no sentido de que não existe hierarquia, não é isso. No sentido que a sociedade existe para o homem, não o homem para a sociedade, certo? O homem, no caso, o gênero humano. O gênero, o indivíduo, tudo. Porque a gente não pode esquecer os menores da sociedade, né? E aqui a gente entra agora no segundo fundamento, que é o bem comum. O bem comum, ele é o conjunto de condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada um dos seus membros, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Então, o bem comum é o quê? É a qualidade de uma sociedade que está disposta de tal maneira que os membros dela podem buscar a perfeição de modo mais fácil. Esse é o bem comum. Ok? O bem comum, ele exige responsabilidade. Deixa eu ver se está aqui. Tá. O bem comum exige responsabilidade. Por quê? Porque você, como animal racional, como homem, não é um membro passivo da sociedade, mas um membro ativo. E por isso faz parte de nós, enquanto indivíduos, e da nossa família, colaborarmos para o bem comum da sociedade. Nós não podemos esperar do Estado, simplesmente, apenas, a garantia do bem comum. Todos nós devemos realizar. Aquela velha, por exemplo, uma coisa besta, higienização pública. Não é só o papel do Estado, não é só o papel do Estado limpar, é papel nosso não sujar também. É um exemplo. É besta, mas é um exemplo. Existem muitas outras coisas. Por exemplo, a sociedade ela deve auxiliar aqueles que são necessitados. Mas nós somos racionais, temos responsabilidade, também nós temos dever moral de ajudar os necessitados. Nós não podemos esperar simplesmente do poder aparato público com relação a isso e com relação a outras coisas. O bem comum é um direito de todos. Todos têm direito ao bem comum da sociedade. Todos. E para efetivar o bem comum, nós precisamos falar disso aqui, e agora agora o pessoal me chama de comunista. A gente precisa falar da destinação universal dos bens, certo? É agora que me chamam de comunista. O que é a destinação universal dos bens? Para que o bem comum da sociedade exista, precisamos seguir este princípio, que é a destinação universal dos bens. De modo bem básico e simples, né, omitindo o texto que eu botei aí, a destinação universal dos bens é o próprio fato de que Deus criou o mundo para os homens. E nós temos o livre direito de uso dele para a nossa sobrevivência. Voltando para aquela questão do Brasil. O Brasil, que é daquele tamanhão, né, desse tamanho que nós conhecemos na época do século XIX, as pessoas tinham esse direito da destinação universal dos bens de terem a posse da terra, né? Enfim. Por causa da destinação universal dos bens, ou seja, do livre uso dos bens, para que os homens possam buscar o direito da sua vida, a sua subsistência, o bem da sua família, é preciso que eles tenham um livre uso dos bens. Então, eles precisam se utilizar das coisas necessárias para a sobrevivência de si e da sua família de modo livre. E para que isso se realize de modo mais efetivo, é necessária a propriedade privada. Porque sem a propriedade privada, nós não temos o livre uso. Se a mochila não é minha, eu não tenho como dispor dela, né? Senão, o Barros pega ela e leva para casa, e como é que eu levo minhas coisas? Né, Barros? Leve não, viu? Por favor. Então, a propriedade privada, ela não é um direito absoluto primeiro. O que nós temos é o direito primeiro da destinação universal dos bens, e para que se efetive o livre dispor dos bens, precisamos da propriedade privada, que se realiza no momento em que
mediante o trabalho, o homem toma posse daquilo. Porque, como diz Leão 13, é como se no trabalho humano, aquilo que foi realizado fosse uma extensão do próprio homem. E assim ele pode ter aquela posse. Ele vai falar disso na Rerum Novarum. E São João Paulo II vai dizer isso, né, que mediante o trabalho o homem, usando a sua inteligência, consegue dominar a terra e torná-la sua digna morada. Na verdade ele diz a outra frase, isso aqui é do compêndio, certo? Que é, deste modo ele apropria-se de uma parte da terra adquirida precisamente com o trabalho. É a propriedade individual. Só que, como a propriedade privada não é absoluta, e a doutrina cristã nunca reconheceu isso, a absolutização da propriedade, a menos as vertentes corrompidas de certos tipos de calvinismo e protestantismo que falam disso. A tradição cristã católica, autêntica e verdadeira, nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto e intocável. Quem diz isso são os liberais, e vou dar um exemplo. Nas constituições napoleônicas, que é depois da Revolução Francesa, eles vão dizer que você pode destruir suas coisas. Eu posso pegar minha casa e tocar fogo na minha casa, porque é minha. Se a propriedade é minha, eu posso fazer o que quiser com ela. Certo? Que nem os Não é a mesma coisa, né? Mas os anarcapitalistas dizem, né, certos anarcapitalistas, né, que o bebê ele não tem consciência, portanto não se realiza como homem, e ele é certa propriedade dos pais, ele pode vender a guarda do bebê. Né? Isso é um modo atenuado de venda de bebês. Né? Então, na Constituição Napoleônica ele fala disso, da destruição dos bens. Mas não existe esse direito. Certo? Não existe isso. Os liberais, eles têm o erro de tratar a propriedade como um direito absoluto que pode se destruir ou fazer o que bem entender com aquilo. Você não pode fazer o que bem entender com a sua propriedade. Eu botei aqui? Não posso mudar. Não está aqui é spoiler. Vou deixar aí. Então, os liberais dizem isso. Os socialistas também cometem erros com relação à propriedade, porque eles condenam de modo universal a propriedade, ou em socialistas mais mitigados vão condenar ao menos a propriedade do capital e dos meios de produção. E vão ao menos legitimar a propriedade do bem de consumo, essas coisas. Eles mudam a definição de propriedade privada. Eles mudam, né? Que é a condenação universal toda propriedade, ou ao menos a propriedade do capital. Como a propriedade ela está dentro da destinação universal dos bens e dentro de uma realidade chamada natureza humana, que não é independente absoluta de tudo, mas está vinculada à lei divina, está ligada à consciência humana, da lei moral, do conhecimento do bem e do mal, a propriedade deve ser regulada pela lei moral. Ok? E por isso se pode legitimar coisas como leis trabalhistas, regulamentação estatal onde for necessária da propriedade privada e etc. E por causa desse papel, porque assim, a propriedade, ela não é simplesmente uma, como eu posso dizer, uma realidade do indivíduo, é uma realidade social. E por isso que ela não é absoluta, ela é uma realidade social. E por isso, a iniciativa privada não exclui que o uso dos bens deve se ordenar às necessidades sociais. Não se destina simplesmente às necessidades individuais, senão também ao bem comum da sociedade política. E por isso, a Igreja nos ensina que existe o princípio da função social da propriedade. Que não significa que a gente vai dar uma de MST e sair invadindo terra, certo? Porque o MST fala disso, de função social. Vejam que os liberais e os marxistas, eles têm coisas que são verdadeiras, mas é tudo misturado com uma série de erros. A função social da propriedade significa que o seu bem
ele não é uma realidade atômica, mas é uma realidade social. E por isso ele tem uma função social. Ok? E está sujeito à regulamentação moral. As maneiras de regulamentação moral. Vou dar um exemplo. Você é dono do meio de produção. Não é porque você é dono do meio de produção que você pode fazer qualquer coisa com o operário que trabalha ali. Certo? Ou você é dono de propriedades de terras, que Deus sabe-se lá como você conseguiu tantas terras, mas muitas delas são improdutivas e inúteis. Essas terras devem ser exercidas função social. Certo? Então você, na medida em que não faz nada com elas, nem para a sociedade, nem para si, nem para ninguém, você não tem direito de possuí-las. Ok? E aqui que entra o papel do Estado na questão da regulamentação dessas questões. Porque o homem sozinho, o camponês sozinho não pode fazer nada. É o caso da casa, né? Você estava falando agora há pouco, que não é porque você levantar a casa, você pode fazer o que quiser com ela. Você quer colocar fogo na casa, não faça isso. Sim. Dê a casa para quem não tem, moralmente falando. Sim. Mas se o dono da casa quiser destruir a casa e você derrubar a casa para construir outro prédio, outro estabelecimento, Pode. isso é possível? Porque tudo isso está dentro de uma realidade social. O que não pode... De queimar a casa, no sentido que não tem propósito, não tem fim. Por que você quer derrubar isso? Porque eu quero. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti. Em São Paulo, por exemplo, tem mais de 30 mil prédios com todos os apartamentos abandonados. Estão lá há 20, 30, até 40 anos, onde ninguém mora, trabalha, usa, não faz nada. Mas as pessoas não querem se livrar, porque esperam que um dia o imóvel vai se valorizar e lucrar muito. Enquanto isso, nas calçadas desses prédios, dormem muitas pessoas, inclusive famílias inteiras. Esse é o caso de que o Iago está falando. De não tem fim social, não tem nada, é só seres humanos sendo egoístas e gerando um problema. E tipo, nesse caso, Iago, se a pessoa, nessa condição que o Lucas falou, está na calçada, mas ela invade essa casa, é moral retirar elas da casa ou não? Olha, essas questões assim, de, por exemplo, indo para uma questão até anterior, assaltar por fome, certo? Roubar comida. Por causa da destinação universal dos bens, se você, por exemplo, está passando uma fome mortal e as pessoas lhe negam o alimento, você tem direito de roubar o alimento. Porque esse alimento já não é mais propriedade da pessoa. Ela não tem direito a isso. Certo? Ela não tem direito a isso porque o seu direito à vida é maior que o direito dela de propriedade. Se as pessoas não lhe ajudaram nessa questão e você passa fome, você pode roubar alimento. E isso está no Catecismo do São Pio X, inclusive. Não é roubo. Você está pegando algo que Deus lhe deu, que foi alimento. Deus criou aquilo. Certo? Então, essa questão dos prédios tem umas questões também de segurança, tem outras coisas que eu não quero entrar aqui, certo? Mas uma pessoa sem teto, ela precisa para sobreviver, ficar embaixo da ponte, ficar em locais até que criminalmente seria proibido, mas se ela precisa daquilo para sobreviver, ela não tem para onde ir, é legítimo ficar embaixo da ponte. Por isso que é totalmente imoral aquilo que fazem em São Paulo de botar pedras embaixo da ponte. Tem que quebrar mesmo aquilo ali. Certo? Totalmente... É porque assim, ao invés de solucionar o problema da sociedade, fazem uma higienização exterior para poder maquiar esses problemas. Então, ao invés de ajudar os moradores de rua, vão ficar colocando coisas nos bancos para impedir que eles durmam lá. Se colocam coisas nos bancos, nas pontes, por que não constrói casa para eles morarem? Exatamente isso. Então vamos continuar, porque já está tarde, já deu 6 horas. Certo? Vai ter o casamento, mas também não vão ficar aqui até 7 horas. Não.
Tá. Então, o homem que possui legitimamente as coisas materiais não a deve ter só como próprias dele, mas também como comuns, no sentido que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. E aqui que entra também a questão das leis trabalhistas, né? do dever que o empregado tem para com o empregador e o dever que o empregador tem para com o empregado, né? Relações humanas de trabalho e não relações absurdas, como a gente vê, certo? Tudo isso está dentro da moralidade, da economia e da propriedade. A economia e a propriedade, elas não são apartadas da realidade social e da moralidade. Você quer ser pecador, mas a sociedade não tolera isso. E não deve tolerar. E aí que entra a questão da moralidade do lucro, certo? Mas é errado você buscar o lucro, né? Por exemplo, você montar uma empresa e crescer com ela e etc, etc. Pronto, o Padre Mainvielle, na concepção católica de economia, ele mostra que a busca pelo lucro, ela é legítima. Veja, o lucro aqui não é no sentido de um trabalhador que está procurando melhores condições para a sua família. A gente está pensando no grande empresário que está aumentando sua empresa, etc. A gente não está pensando no trabalhador que está procurando, ao invés de R$2.000, R$5.000. Tá? A gente não está falando disso, certo? A gente está falando de realidades mais complexas. Então, a moralidade do lucro. Ela é legítima por causa da virtude, se for ordenada pela virtude da magnificência. O que é a virtude da magnificência? São Tomás de Aquino mostra que a magnificência é quando você, e já tem isso desde Aristóteles, é aquela virtude do qual você faz grandes negócios em vista do bem social. Essa é a magnificência. Você faz grandes virtudes através de grandes empreendimentos. Então, o lucro, ele é moral enquanto você colabora com a sociedade. Então, não é que nem, por exemplo, a Amazon, né? Que a Amazon ela é gigantesca, está em todo canto, certo? E ela, de fato, enquanto nos dá preços mas preços baratos para o livro, ela contribui socialmente nesse sentido. Mas nós sabemos que existem diversos problemas com trabalhadores nos armazéns da Amazon. Então, do que adianta o Jeff Bezos ter aquele dinheiro todo, a Amazon está no mundo todo, se nem os trabalhadores dele eles tratam direito? Certo? Então, o lucro, ele deve ser buscado não por si mesmo, para estar lá no topo dos mais ricos do mundo, porque sei lá o que é que você quer fazer com tanto dinheiro. Não sei nem o que é que dá para comprar com isso. Mas para ajudar a sociedade, ajudar pessoas que precisam de emprego. Então, mas tem um monte de gente que o McDonald's emprega. Sim, emprega. Um monte de gente com salário horrível e condições péssimas de trabalho. Entendeu? O iFood, né? Então, assim, a relação do lucro deve estar ligada com a magnificência. Certo? Você vê grandes empresários como modelo só porque ele juntou muito dinheiro, não é assim. Você vê grandes empresários quando ele ajuda muitas pessoas. Certo? E dar o salário horrível do McDonald's e aquelas condições de trabalho não é ajudar uma pessoa. É se utilizar dela para ter lucro. E ela está ali trabalhando, não é por amor ao McDonald's ou sei lá o que, é porque ela precisa daquilo para sobreviver. E ela nem sobrevive direito com aquilo. Imagina se a pessoa sustentar uma família com aquilo. Não dá. Certo? Por isso que, aí entra outro ponto, não sei se está aqui. Tá. O salário justo. O salário deve ser justo. O salário justo não é meramente a formalidade do salário mínimo. O salário justo é aquele que satisfaz a necessidade não só do trabalhador, mas da sua família. Com a Revolução Industrial, o liberalismo procurou dar um salário individual. A pessoa trabalha pelo seu salário. E por isso, mais e mais, existe propaganda de um estilo de vida individual, sem filhos, sem casamento, sem... Porque assim você tem mais pessoas trabalhando, mais mão de obra, certo? E vai ter mais consumidores.
mas ao mesmo tempo vai ter menos famílias. E mais tempo, né? Porque uma pessoa que teria essas responsabilidades não teria tanto tempo para trabalhar. Por exemplo, uma mulher, se ela não engravida, ela deixa de... aquele tempo que estaria grávida, ela estaria trabalhando. Muitas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles oferecem aborto. O aborto para as próprias... Não, a Amazon é super amante das mulheres, ela paga para a mulher viajar para abortar fora. Ela ama as mulheres, com certeza. Com certeza. É aquela questão da pessoa achar que as ideologias só vêm dos comunistas. Não, a ideologia, em grande parte, hoje, é financiada pelo grande capital, pelos grandes empresários. Quem é que está botando propaganda indecente, imoral, de ideológico, em tudo que é canto? É o grande capital. Então... A vitória do Lula aqui no Brasil foi muito boa para o capital dele. Sim. Então, quais são os... Então, o justo salário ele deve ser não individual, mas aquele que é necessário para a família. Certo? Também que dê seguridade social e tenha a parte para a poupança. Porque sem a poupança não há progresso na vida do trabalhador, ele fica estagnado. Então ele precisa de uma poupança, certo? Então o salário ele deve alimentar a família, sustentar a família, dar seguridade social e ter a parte destinada à poupança do trabalhador para que ele não fique estagnado. Só que existem critérios para o salário justo. Nem sempre a sociedade ou a empresa está nas melhores condições, né? Então, tem que ver a situação, além dessas questões que eu falei, tem que ver a situação do trabalhador, a situação da empresa, né? E as exigências nacionais e internacionais. Porque, às vezes, fatores internacionais afetam questões sociais. E aí tem também, além do salário justo, tem a reciprocidade das trocas, aqui entra mais a questão do preço justo, do momento russomano, né? Peraí. Que é a questão da ética do consumidor. Passou. A mensagem tá tranquilo, porque a mensagem não terminou. Não, eu sei, mas só para aliviar o pessoal, eu vou terminar já, viu, pessoal? Vou segurar mais vocês não. Valeu, meu Deus, foi muito, né? Eu botando na lousa. Já dá isso aqui. Vai ficar aí mesmo. Solidariedade. Então, tem a questão da reciprocidade das trocas, que é a troca deve ser, o comércio deve ser de tal maneira que as condições devem ser tais que o produtor possa manter a situação que ocupava dentro da sociedade antes de realizá-lo. Porque nas trocas em que há um se prejudica e outro cresce em cima desse prejuízo, né, não tenha a justeza na reciprocidade das trocas. E outro fator importante é a difusão da propriedade, certo? A Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, vai dizer que o direito a possuir uma parte dos bens suficientes para si e para a sua família é um direito que a todos corresponde. E por isso é necessário uma maior difusão da propriedade. Muitas das grandes propriedades existem por injustiças, certo? E por isso para diminuir a desigualdade social, deve-se haver uma difusão da propriedade. Essa difusão, ela acontece de várias maneiras. Né? Tem várias maneiras, eu não vou entrar aqui nas diversas maneiras e tal, mas uma delas é fazer com que o empregado participe do superávit da empresa, que é a participação dos lucros. De maneira que a empresa ela cresce por conta do empregado
mas o empregado ela cresça junto com a empresa, certo? Que é a participação dos lucros. Um real, né? E não um fictício, que existe por aí. Locais eles participam de algum... Que é o fictício. Sim. A empresa cresce, mas o empregado não cresce. Aí tem vários tipos de solução, que é a propriedade do ofício também, que é você fazer com que as pessoas tenham qualificação. Então elas não fiquem alienadas, né, nesse sentido, de fazer algo que ela só sabe fazer aquilo, mas ela tem uma qualificação. Seguridade social. Aqui entra a questão do assistencialismo. O assistencialismo ele só é feito quando é necessário, certo? Participação nos lucros, sociedades de investimento e etc. Um ponto polêmico é a questão da reforma agrária. Nem sempre ela é necessária, mas nos locais em que ela é necessária, ou seja, quando há muita propriedade de terra que é sem função social, ela é indispensável, dependendo do caso. São João Paulo II, quando veio aqui, ele falou na frente do José Sarney, que é necessário no Brasil a reforma agrária. E diz que é uma questão de justiça social. São João Paulo II. Falou em português, inclusive. No Catecismo Anticomunista, vai dizer que a reforma agrária que a Igreja abençoa, ela tem uma série de condições, né? Mas ela tem que respeitar a propriedade, o Estado e a Igreja. A Igreja deve ter a possibilidade de catequizar os produtores, o Estado deve dar assistência técnica e social. Também tem a concessão de crédito a juros baixos dado pelo Estado e prazo longo a agricultores, né? Tem uma série de coisas que eu não vou entrar aqui por causa do tempo, certo? O outro princípio é o princípio de subsidiariedade, que é aquele em que os corpos maiores não podem substituir uma função dos corpos menores. Em que sentido? Aquilo que sua família, ou a comunidade do bairro, ou a cidade pode fazer, ou o governo estadual e o governo federal não podem interferir. Entende? É nesse sentido. E aí, quanto mais algo menor já pode realizar aquilo, o corpo maior não pode ficar interferindo ou substituindo. Por quê? Porque quando o Estado ele coloca a mão em tudo e resolve todos os problemas da sua vida, aquele paternalismo, né? Não resolve. Dá uma série de problemas. Então a Igreja ela incentiva a iniciativa privada, a iniciativa individual, a iniciativa familiar, a iniciativa dos corpos menores. Que o Estado também diminua a burocratização e diminua a sua interferência, certo? Então tu está dizendo que para a Igreja o Estado deve ser mínimo. Não, não é isso. O Estado ele deve dar um primado à família e aos corpos intermediários, inclusive deve promover eles, dando assistência, dando subsídios, de modo que eles possam realizar aquilo sem que o Estado interfira totalmente. Deve evitar os abusos das instâncias superiores, como acontece no fascismo, no socialismo e etc. Como, por exemplo, a questão de impostos muito altos para poder fazer paternalismo. O Estado ele só tem uma função de suplência, ele só auxilia. Ele só substitui os corpos menores quando há uma necessidade tal que a iniciativa privada ela não consegue resolver aquilo por si mesma. Aí o Estado substitui e resolve aquilo. Correios no Acre, por exemplo. Correios no Acre. Fazer estradas. Né? Anarcapitalismo não tem estrada. Mas ou isso, ou em assuntos tão importantes e graves que seria perigoso deixar na mão da propriedade privada. Um exemplo é energia nuclear. É melhor o Estado ficar com isso. As riquezas naturais já entram nessa categoria? Como petróleo também?
Aí que tem que entrar a prudência do país e tal, ver cada caso particular. Eu acho que mineração também deveria entrar. A gente viu o que aconteceu no Brumadinho, Marinho. Aí a gente pode entrar num problema se o Estado colocar a mão em tudo e virar paternalista, aquele assistencialismo exacerbado. O Papa Francisco ele vai tratar desse assunto, né? Ele vai dizer que a pobreza não pode ser combatida com o assistencialismo. Isso anestesia, mas não combate. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que existem assistencialismos justos e necessários, sim, quando a sociedade está numa condição tal que precisa daquilo, certo? Mas isso que o Estado está fazendo, ele devia ser temporário, até que a própria sociedade por si mesma consiga resolver aquilo. Só que enquanto a gente vive num país como o nosso, desregrado economicamente, é muito difícil, né, ter essa situação, não sei. Auxílio emergencial. Então, enquanto a gente estiver numa situação em que realmente está difícil, né, então é complicado você tirar o assistencialismo totalmente. O Papa Francisco continua. Ajudar os pobres com dinheiro deve ser sempre um remédio provisório, que deve ser usado para enfrentar uma emergência. O verdadeiro objetivo deve ser permitir um estilo de vida digno mediante o trabalho. Então, o assistencialismo ele serve quando não tem isso. Mas o Estado também não tem que ter esse paternalismo de dar assistencialismo e não resolver o problema. É isso que o Papa Francisco está falando. O Estado tem que resolver o problema da questão da condição de vida indigna que o trabalhador está vivendo. Dar assistencialismo, Bolsa Família e tal, e não resolver o outro problema, né? Então, aí ele diz, né? O verdadeiro objetivo deve ser permitir um estilo de vida digno mediante o trabalho. O trabalho é a porta da dignidade. Certo? E outra maneira de exercer a subsidiariedade é a participação política, por meio do voto e de outras maneiras que não convém aqui. Para encerrar os fundamentos, os valores eu vou ter que... Eu ia falar mesmo só por cima os valores, né? Mas eu acho que a gente já tratou de tudo isso, de justiça, eu vou falar muito de caridade agora, mas a justiça, eu falei da verdade, da justiça e da liberdade, falta só a caridade. A caridade vai entrar agora. Então, por erro meu, vocês vão ter que considerar os valores já como dados durante a minha exposição, certo? Eu vou ter que ignorar os valores para não ficar muito longo. E eu vou encerrar agora com a solidariedade. Caridade e solidariedade. É porque a solidariedade se realiza pela caridade. A caridade é a alma da sociedade, né? A sociedade ela se move pela caridade. Sem a caridade não temos justiça, certo? Da mesma forma que sem a caridade não existe universo. Exatamente. Muito bem, parabéns. Então, o que é a solidariedade? Ela é um princípio social e uma virtude moral, certo? Ela deve ser tomada antes de mais nada no seu valor de princípio social ordenador das instituições, em base ao qual devem ser superadas as estruturas do pecado. Principalmente, entrando nessas questões de economia, a avareza e o egoísmo, né? Que dominam a relação entre as pessoas e os povos e devem ser superadas e transformadas em estruturas de solidariedade. Então, a empresa, o Estado, o lucro, tudo isso, as relações sociais, a forma de governo, as associações de moradores, os sindicatos, tudo isso deve estar ligado com a solidariedade, de maneira tal que essas coisas são ordenadas para a sociedade e o homem, e não para interesses privados. Certo? Então, a solidariedade é uma verdadeira e própria virtude moral, e ela é deve ser a alma da sociedade. Sem ela, reina a injustiça. Ok? Só o sindicato que confluiu com a queda da União Soviética na Polônia chamava-se Solidariedade, então o sindicato católico, tinha até apelão, etc. É porque, por causa desses saltos que eu tive que fazer por causa do tempo, né? Dentro da subsidiariedade, que é a questão dos corpos menores, entra com muita importância as corporações de ofícios e as associações de moradores, né? Que eles podem realizar coisas e resolver soluções sociais sem precisar depender do Estado.
associações de moradores, os grupos religiosos, por exemplo, a associação do Nossa Senhora dos Rosários dos pretos, né, dos homens pretos, que existia no Brasil colonial. Era uma associação de fiéis devotos que tinham suas reuniões religiosas, mas eles tinham um dinheiro em comum que juntavam para poder comprar alforrias. Certo? Então, essas associações e as corporações de ofício, as associações de empresas, por exemplo, pequenas empresas que se associam em busca de um objetivo comum, né, por causa do que sofrem por causa do monopólio. Tudo isso está dentro da subsidiariedade, ou seja, corpos menores tentando resolver problemas sem ficar dependendo dos corpos maiores. As corporações de ofício hoje seriam algo semelhante aos sindicatos, só que os sindicatos hoje ela está muito ideologizada, né? O Davi está morrendo de rir ali. Acho que ele é dono de sindicato. Os sindicatos hoje estão muito ideologizados, está muito ligado a partidos políticos, né? E ideologias socialistas. Mas, a princípio, a sua função devia ser, né, reunir trabalhadores em classes e lutar por seus direitos ou buscar um fim comum entre si. Na Idade Média existiam as corporações de ofício, também conhecidas como guildas, né? Eram, por exemplo, quem a pessoa vê assim de modo análogo, mas muito fantasioso nos RPGs. Quando você escolhe um personagem, ele tá em uma classe. Então, ele pode ser espadachim, pode ser guerreiro, pode ser... E dentro dela você participa de uma guilda. Então, na sociedade medieval também tinha isso. Você tinha os vários tipos de trabalhos manuais, como o artesanato, a criação de animais, tinha os ferreiros, a de tecido, como é o nome? A tecelaria, os tecelões, né? Tecelões. Todos eles tinham as suas corporações de ofícios e eram todas eivadas de princípios católicos e de fins comuns, né? Por quê? Porque entre o empregado, no nosso caso, né? Não é mais o caso medieval, mas no nosso caso, entre o empregado e o patrão existe uma distância enorme. Não acho que você vai conseguir negociar com ele, não. Você não consegue negociar com o patrão. Então você precisa de corpos intermediários para poder realizar uma negociação nesse sentido. As corporações de ofício medievais, inclusive, por exemplo, no dia do santo patrono daquela corporação, dos ferreiros, etc., eles faziam procissões, né? Então era uma coisa totalmente... até fantasiosa para nós, né? De certo modo. No século passado tinha os padres confessando capelões dos próprios sindicatos. Sim. Sim. E as corporações de ofício também tinha aquela questão do auxílio mútuo entre as famílias. Então, tipo assim, tinha um cara da corporação de ofício que precisava de ajuda, então eles se juntavam para ajudar um membro da corporação. Algo que para nós não é totalmente fora da nossa realidade, porque fomos educados no liberalismo, de um individualismo, de só existe eu e minha família. Não existe eu e meu bairro, eu e meu conjunto de moradores, não existe eu e minha associação de trabalhadores. Não existe sociedade, só existe eu e o Estado. Né? Se existe, é com um certo identitarismo, né? Então, a galera da quebrada. Então, saindo da subsidiariedade, né, e voltando para a solidariedade, já acabando, um modo da sociedade exercer a solidariedade é a opção preferencial pelos pobres. A opção preferencial pelos pobres. O que é isso? É um cuidado e uma solicitude particular do poder público, da sociedade, de nós e das famílias, para com os pobres. Ou seja, entre as opções, prefira-se os pobres, prefira-se a causa dos pobres. Certo? Isso aqui não é comunismo, não é teologia da libertação, isso aqui é catolicismo, caridade cristã. Certo? A opção pelos pobres. E Papa Francisco falava, né, que o comunismo praticamente tomou a bandeira dos pobres, que era o catolicismo. Nós, como católicos, ao invés de ficar levantando bandeira de conservadorismo, de liberalismo, de sei lá o quê, a gente devia levantar a bandeira católica, que é a bandeira da solidariedade, da subsidiariedade, opção preferencial pelos pobres, função social da propriedade, corporações de ofício e etc. Feudalismo.
passado. Aliás, só um comentário, se a gente tem preferência aos pobres, na verdade é uma frase de São Luís Rei. São Luís Rei, né? São Luís Rei. Dê preferência aos pobres. Eu não lembro qual Luís ele é, mas Deve ser São Luís da França. Ele é o único rei Luís da França que é santo. Então, São Luís Rei. O único santo rei que é Luís, que é da França, que é rei, que é santo, né? Enfim. A opção... A opção preferencial pelos pobres entra também o que o Padre Menvelli fala aqui, que é, e está na Rerum Novarum de Leão XIII e está em outros documentos, que é a questão da doação do supérfluo, certo? E entra também dentro da função social da propriedade. Leão XIII, ele vai dizer na Rerum Novarum que ninguém é obrigado a doar aquilo que é necessário para si, certo? Mas somos, por obrigação de caridade, obrigados a doar aos mais necessitados aquilo que é supérfluo a nós. E isso entra desde a classe média até as classes mais altas. E até nós, assim, caso estejamos numa condição mais de uma classe mais pobre, né? Naquilo que for supérfluo, auxiliar, né? Com humildade, com generosidade. Então, aquilo que é supérfluo, de certo modo, não pertence a nós. São Tomás de Aquino, ele chega a citar Santo Ambrósio. Está aqui no Padre Menvelli. Eu achava que estava no Leão XIII, mas está aqui. Eu acho muito bonita a citação. Está procurando, mas isso aí dá para pensar todo tipo de bens, por exemplo, você está comendo sapato sem fazer nada, sem sensibilidade, eu sou certo, você doaria uma. Sobra uma túnica, né? Tem duas túnicas, dê a outra, né? Vestir os nus. É porque as pessoas acham que a gente não tem obrigação para com os pobres, né? Que ajudar os pobres é meramente um capricho pessoal. Não é um capricho pessoal, é uma obrigação moral. Isso aqui. São Tomás de Aquino citando Santo Ambrósio, vai dizer: dos famintos é o pão que tu tens detido, dos desnudos é as roupas que tens guardadas, da redenção e absolvição dos desgraçados é o dinheiro que tens enterrado. São Tomás, ele cita isso. E aí entra a questão do cuidado com os pobres através da doação do supérfluo, certo? E aí ele vai dizer que Leão XIII, apesar de que só é dever de justiça estrita quando a pessoa está em condições gravíssimas. Então, por exemplo, a pessoa está passando fome, você não dá alimento, ela vai morrer de fome mesmo. Você peca mortalmente por isso, certo? Então, existe um dever de estrita justiça com relação a isso. Mas ele diz que existe um dever de caridade de nós para com os pobres, na doação do supérfluo. Ok? Isso não significa que, então eu não vou dar uma condição digna para minha família, etc. É o supérfluo, certo? Então, assim, claro, se você quiser ter uma condição de vida mendicante, tá? Aí é você, Deus, seu diretor espiritual, outras coisas, né? Mas para não radicalizar, mas também não afrouxar muito, né? E também ter a prudência na doação. Nem sempre claro, existe a doação pelo dinheiro, né? E é justo, né? Com a prudência e tal, mas nem sempre é com dinheiro, também tem outras formas de você doar o supérfluo. Olhar a necessidade do outro, mas também olhar a sua própria necessidade também. E, por fim, eu vou colocar, para acabar mesmo, essa aqui é a última coisa mesmo, só uma frase de Leão XIII, que eu, infelizmente, tive que cortar. Ela é ainda maior e mais bonita, mas é com relação aos pobres. Fala, meu Deus. Pronto. Quanto aos deserdados da fortuna, aqui ele vai falar de como Deus, ele ama de modo mais particular os pobres. Quanto aos deserdados da fortuna, aprendam da igreja que, segundo o juízo do próprio Deus,
a pobreza não é um opróbrio e que não se deve corar, ou seja, ter vergonha, por ter de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Olha, e quando ele está falando disso, ele não está falando só de mendigos, ele está falando inclusive de trabalhadores assalariados e tal, que ganham pouco, etc. É o que Jesus Cristo, nosso Senhor, confirmou com o seu exemplo, ele, que de muito rico que era, se fez indigente, para a salvação dos homens. Que filho de Deus, e Deus ele mesmo, quis passar aos olhos do mundo por filho de um artesão, que chegou até a consumir uma grande parte da sua vida em trabalho mercenário. Não é ele, o carpinteiro, o filho de Maria? Quem tiver na sua frente o modelo divino compreenderá mais facilmente que nós vamos dizer que a verdadeira dignidade do homem e a sua excelência reside nos costumes. Isto é, na sua virtude, que a virtude é o patrimônio comum dos mortais, ao alcance de todos, dos pequenos e dos grandes, dos pobres e dos ricos. Só as virtudes e os méritos, seja qual for a pessoa em quem se encontrem, obterão a recompensa da eterna felicidade. Mais ainda, é para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece se inclinar mais. Jesus Cristo chama os pobres bem-aventurados, convida com amor a virem a Ele, a fim de consolar a todos os que sofrem e que choram. Abraça com caridade mais terna os pequenos e os oprimidos. Estas doutrinas foram, sem dúvida alguma, feitas para humilhar a alma altiva do rico e torná-lo mais condescendente, para reanimar a coragem daqueles que sofrem e inspirar-lhes a resignação. Então, com isso aqui eu encerro, e eu acredito que de tudo que foi exposto eu já tratei dos valores da verdade, da liberdade, da justiça e da caridade.